hora de chegar? Aonde a senhorita estava? Oi pra você também. Oi, gente. Tudo bem? Eu tava no clube pegando um solzinho. Solzinho, Luana? Assim você minimiza o poder e o tamanho da nossa estrela principal? O Sol e os eclipses. Para quem não sabe, o Sol é uma imensa bola de gás formado principalmente por hidrogênio e hélio. Mas se ele é formado por gases, não deveria ser mais friozinho? De jeito nenhum, Tiago. O interior do Sol é como uma usina nuclear que transforma esses gases e produz energia para aquecer tudo ao redor dele. Essa transformação acontece inúmeras vezes a cada segundo no interior do Sol. E isso há aproximadamente 5 bilhões de anos. Estamos falando de um senhor de idade. 5 bilhões de anos é muito tempo. Se você se impressionou com esse número, meu caro Tiago, imagine então com os outros. O Sol tem cerca de 700 mil quilômetros de raio. Nossa, então quer dizer que de uma extremidade à outra são quase 700 mil quilômetros. Na verdade, 700 mil quilômetros é o raio, ou seja, só a metade. De um lado ao outro da circunferência, ou seja, o diâmetro, deve ter aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Nossa, então a Terra perto do Sol fica bem pequenininha. Minúscula. O volume do Sol é mais de 1 milhão de vezes maior do que o da Terra. Para vocês terem uma ideia, vejam só. Se nós colocássemos a Terra dentro do Sol, precisaríamos de 1.400.000 planetas como o nosso para preenchê-lo totalmente. E se a gente resolvesse pesar o Sol e a Terra? A massa do Sol é mais de 330 mil vezes maior que a da Terra. Mas isso a gente nunca vai saber se é verdade. Até porque se a gente colocasse o Sol numa balança, ele ia derreter a balança. Você tem um pouco de razão quando diz que não teria balança. A temperatura do Sol é incrivelmente alta. Imaginem que a superfície do Sol tem mais ou menos 6 mil graus. E o interior pode ultrapassar os 15 milhões de graus Celsius. Nossa, tio, mas lá é muito quente. Nossa, no verão então deve ser insuportável. Vocês já olharam o Sol? Todos os dias? Não. Ontem, por exemplo, estava meio nublado, não deu para ver nada. Eu quis dizer mais de perto, pela luneta. Mas eu li numa revista, tio, que é perigoso olhar assim direto pro Sol. Pode danificar os olhos. Muito bem observado, Luana. Quero dizer, muito bem colocado. Nem com os olhos desarmados devemos olhar direto para o Sol. Muito menos com alguma lente que potencialize a ação dos raios solares na nossa visão. Mas podemos vê-lo através do método de projetar sua imagem numa folha de papel. Ou usar filtros nas lentes. Como esse aqui, que eu trouxe para a luneta de vocês. Opa, tio, vamos ver. É só colocar aqui e pronto. Agora é só esperar até a noite para observarmos os astros. Ué, Thiago, mas por quê? Luana, você tem que prestar mais atenção. O seu tio já falou que para uma boa observação é necessário um olho bem treinado, um lugar alto, uma noite fria e sem muita luz. Com esse sol aí rachando, você não acha que tem luz demais, hein? Tá, Thiago, mas se a gente vai observar o Sol, seria legal se ele estivesse no céu, né? De dia. Pensando por esse ângulo, até que você tem razão. Ei, meninos, achei uma mancha solar. Venham aqui dar uma olhadinha. Mas se era para achar mancha solar, nem precisava armar a luneta. É só olhar para a pele da Luana que tá cheio. Ai, Thiago, que bobagem. Pois fique você sabendo que eu cuido muito bem da minha pele, tá? E que eu passo protetor solar todos os dias. Ei, que barato. Mas tá cheio de pontinho preto. Era exatamente disso que eu estava falando. As manchas solares. Vocês sabiam que a atividade do Sol não é constante? Ela varia num ciclo de 11 anos. As manchas na superfície solar mostram essa atividade do astro. A temperatura de uma mancha solar é um pouco menor que a da superfície do Sol. Por isso elas ficam escuras. Nossa, tio, eu tô vendo as manchinhas. Essas manchinhas são enormes. Podem chegar ao tamanho de um planeta como a Terra, por exemplo. Nossa, mas o Sol é muito grande. É maior do que eu imaginava. O Sol é gigantesco, mas ele não passa de uma estrela normal como as que vemos todas as noites.
É, eu sempre achei estranho essa coisa do Sol ser uma estrela. É tão diferente das outras. Afinal, o que é uma estrela? Estrelas são astros gigantes que irradiam luz e calor para os outros corpos celestes. Exatamente como o nosso Sol. Mas ele não é como as estrelas que vemos piscando à noite. Não é para nós, que estamos no sistema solar. Para quem está em outra galáxia, por exemplo, mais próximo a outra estrela, o Sol é só um pontinho brilhante também. Inclusive, se compararmos o Sol com outras estrelas, ele nem é das maiores. Ele é considerado uma estrela de grandeza média. Então quer dizer que pode ter um monte de sóis soltos no universo? Isso mesmo. Existem várias estrelas semelhantes ao nosso Sol. Uau! Além de nos iluminar e aquecer, o Sol também é responsável por muitos fenômenos. Ah, essa é fácil. Ele bronzeia a pele. Fora isso, Faz a pele descascar. Ah, Thiago, sinceramente, viu? O tio tá aqui falando sobre os fenômenos astronômicos que acontecem no céu. Ah, então eu já sei. É o dia. exatamente exato. A posição do Sol em relação à Terra causa o dia, a noite e as estações do ano. Só que podemos observar fenômenos ainda mais impressionantes causados pelo Sol. Eu tenho umas imagens de uns fenômenos que eu consegui acompanhar nas minhas viagens. Vocês querem ver? Claro. São os meus favoritos, as auroras. As auroras se movimentam com o tempo e parecem cortinas de vento coloridas. Nossa, tio, que lindo! Sei não. Não parece ser de verdade? É, eu sei que elas não parecem verdadeiras. Não, por isso. Mas como é que eu nunca vi nada disso? É que as auroras só acontecem no Polo Norte ou no Polo Sul. Quando acontecem no Polo Norte, são chamadas de aurora boreal. Se for no Sul, aurora astral. Mas o que o Sol tem a ver com tudo isso? Simples, o Sol causa as auroras. Tio, mas isso você já falou. Mas como? Ah, é bem simples. A Terra recebe partículas eletricamente carregadas que vêm do Sol, o chamado vento solar. Quando o vento solar encontra o campo magnético da Terra, as partículas vão para os polos magnéticos do nosso planeta, que ficam no Polo Sul e no Polo Norte. Essa movimentação das partículas é que forma um belo espetáculo no céu. E essa foto aqui? Ah, esse fenômeno é fabuloso. Chama-se pilar solar. É mais ou menos assim. Um pilar solar acontece quando a luz do Sol reflete em pequenos cristais de gelo que estão na atmosfera da Terra. No céu causa um efeito incrível, impressionante, fabuloso. Puxa, tio, e você vê tudo isso nas suas viagens? Nós tentamos acompanhar esses fenômenos e outros para entender como funcionam e também registrar essas imagens lindas. Ah, então é isso que você faz? Você é meio que um caçador de fenômenos astronômicos? Não, imagina. Eu sou apenas um estudioso. Mas sabe, Thiago, que você me fez lembrar de uma coisa? Eu tenho um amigo que é caçador de um outro fenômeno causado pelo Sol. Os eclipses. Puxa, tio, é mesmo? Nossa, deve ser um barato ser caçador de eclipses. E quando é que a gente vai conhecer esse seu amigo? Não sei, vamos ver. Eu vou ligar para ele e combinar de vocês se encontrarem, ok? Tá bom. Ai, não aguento mais ficar aqui esperando, sabe? Eu tô muito ansioso, Lu. São, 3:30. Ai, será que ele veio? Oi, Oi, sou o professor Mário. eu sou a Luana, tudo bem? Oi. Tudo bom? Prazer, eu sou o Thiago. Oi, Thiago. Então, professor Mário, a gente gostaria de fazer uma pergunta que a gente se interessa muito. Na verdade, o que te motivou assim, a estudar e a correr atrás dos eclipses? Principalmente, Luana, pelo espetáculo visual que é o eclipse. É uma experiência que você tem que testemunhar, não adianta você ver em fotos ou ver num filme. Estar no ambiente onde acontece o eclipse é uma experiência que você nunca esquece. Eu recomendaria para qualquer pessoa, pelo menos uma vez na vida, ir para um lugar onde tenha um eclipse solar. Mas aonde que acontece assim sempre? Não acontece sempre no mesmo lugar, isso depende da sombra que a Lua projeta na Terra. Às vezes acontece no hemisfério norte, às vezes aqui, às vezes do outro lado do mundo. Isso tudo pode ser previsto. As leis da física permitem que se preveja isso com antecedência, muita antecedência. E existem serviços atualmente na internet que disponibilizam isso.
Na internet a gente pode saber quando vai É acontecer? gratuito, é gratuito. Você acessa um site, por exemplo, que tem as previsões, vem uma tabela dos próximos eclipses, mapa de onde que passa a sombra da Lua, qual vai ser a duração, tudo certinho. E a gente ficou sabendo que você foi pra Turquia? O ano atrás do eclipse? o ano passado, como eu nunca tinha antes observado um eclipse solar, eu tinha pesquisado, economizei e eu fui para outro lado do mundo para testemunhar. Foi a primeira vez que eu observei. Eu tive essa oportunidade de observar e deu tudo certo, fez tempo bom. Que legal. Como é que foi lá na Turquia? Qual que foi a sensação, assim, de estar vendo o eclipse de perto? Teve várias coisas inesperadas que aconteceram, porque eu me preparei antes para observar um monte de efeitos na atmosfera, na borda da Lua, tudo isso. Mas na hora que começou a acontecer, eu me distraí, eu comecei a prestar atenção no comportamento das pessoas. Tinha pessoas do mundo inteiro falando todos os tipos de língua. E aquela região do Oriente Médio é uma região que é a origem de toda a nossa civilização ocidental. E eclipse é uma coisa também que remete a coisas antigas, né, da humanidade, a medos antigos da humanidade. Eu pensei em todas essas coisas. Eu fiquei vendo todas aquelas pessoas vendo eles. E quando acaba o eclipse, acaba a totalidade e o sol começa a brilhar e esquentar a pele da gente de novo, que ficou gelada enquanto passou a sombra da lua, as pessoas começam a gritar e dançar assim espontaneamente. É muito legal. Nossa, que legal. E tem um site, assim, que eu posso procurar para saber Tem quando vai ter vários. o próximo? Tem um brasileiro que é o site da REA Brasil, REA Brasil. Você põe seção de eclipses da REA, procura numa ferramenta de busca lá e você acha as páginas da REA sobre eclipse. Vai aparecer a tabela dos próximos eclipses que acontecem e links para outros sites também. Ah, então tá bom, professor Mário. Eu gostaria de agradecer a explicação. A gente gostou muito. Olha, E... Foi muito útil. Agora a gente já sabe onde procurar os eclipses. Obrigada. tchau, Obrigado, tchau. professor Mário. Tchau, mano. Eu não vejo nada. Ali, ó, Thiago. Então, pessoal, estão preparados? Preparados pra quê, tio? Ué, vocês não estão sabendo? Hoje à noite vai ter um eclipse lunar. Eu vim aqui para ver o eclipse junto com vocês. Não sei pra que tanta coisa por um eclipse. O céu só fica mais escuro. Como nada demais, Thiago? Dá pra ver que você nunca parou pra observar o eclipse, né? São eventos lindos. Além do mais, a gente pode ver de uma maneira simples o movimento dos astros. Veja só. Um eclipse solar, por exemplo, acontece quando a Lua fica alinhada entre o Sol e a Terra e impede que os raios solares cheguem ao nosso planeta por alguns momentos. Já o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. Os raios solares não conseguem iluminar a Lua, por isso não conseguimos vê-la por alguns minutos. É exatamente como vamos ver hoje. E os eclipses também têm uma grande importância histórica, vocês sabiam? Muitos reis e imperadores usavam as previsões das datas dos eclipses para antecipar vitórias em batalhas, por exemplo. E como eles conseguiam fazer isso? Eles se aproveitavam do susto dos inimigos quando o sol sumia para vencer a batalha. Ou então fingiam controlar o fenômeno, anunciando que o sol iria apagar. E eles acreditavam, que bobos. Mas é que as pessoas nessa época não sabiam o que era. E eles tinham medo que o sol se apagasse para sempre. Nossa, eles deviam ficar apavorados, né? E como ficavam, Luana? Imaginem vocês que os chineses antigos achavam que o eclipse era um dragão engolindo o sol. Tanto que eles faziam muito barulho na tentativa de afastar o dragão e recuperar o sol. Eles devem ter feito isso por muito tempo. Eles sempre conseguiam afastar o dragão e recuperar o sol, porque sempre dava certo. O eclipse sempre acaba. Ei, tá acontecendo. Vamos lá ver? Ai, olha lá, Lu! Peraí, deixa eu focalizar aqui pra vocês. Deixa eu Nossa, ver, tio. tá muito Ai, legal. eu também quero Veja ver. aqui. Uau! A lua sempre fica vermelha assim durante o eclipse? É pelo fato da luz do sol desviar na atmosfera da Terra, um fenômeno chamado refração. Ah, tio, que pena que acabou. E você, Thiago, gostou? Eu adorei. Eu nunca tinha parado para observar um eclipse antes. Muito legal, Fred. Quando um astro passa à frente do outro e o tapa totalmente, nós chamamos de ocultação. Os eclipses são tipos de ocultação. Mas as ocultações podem ser feitas por vários astros.
As feitas pela Lua são as mais frequentes. Querem ver? Os casos de ocultação são quando os astros ocultam totalmente outro. Aqui, a Lua está ocultando a estrela Aldebaran, o planeta Júpiter e o planeta Saturno. Aqui são duas luas de Saturno. Dione está ocultando a Lua Rhea. Nossa, e pensar que é um astro passando na frente de outro. Falando nisso, tem um outro fenômeno que vocês precisam conhecer. O trânsito. Ih, esse eu conheço bem. Todos os dias eu pego o maior trânsito antes de ir pro colégio. É um fenômeno terrível. Tiago, não é esse trânsito que eu estou falando. Trânsito é quando um planeta passa na frente do Sol. Ué, mas isso não é igual a um eclipse? Não, por uma pequena diferença. Ou melhor, por uma diferença enorme. É assim. Num eclipse, um astro oculta o outro. Já nos trânsitos, um astro menor passa na frente de outro. Como ele é bem menor, não oculta o maior. E o que vemos são apenas pontinhos. Da Terra, podemos ver os trânsitos de Mercúrio e Vênus pelo Sol, que são os planetas que estão mais próximos ao astro que nós. Isso quer dizer que se nós fôssemos para Júpiter, nós veríamos a Terra passando pelo Sol? Com certeza. E quando que a gente pode ver? São fenômenos muito raros. Mas deem uma olhadinha nas imagens dos trânsitos. Vocês veem os pontinhos pretos? Eles são Vênus em uma sequência de fotos passando pelo Sol. Que legal! E não é só o Sol que os planetas transitam. Ocasionalmente, um planeta transita o outro, como nessa imagem. Essa é uma simulação de Vênus transitando Júpiter. Esse fenômeno é muito raro e aconteceu em janeiro de 1818. Reparem que Vênus é muito pequeno perto de Júpiter e não consegue ocultá-lo. 1818? Por isso a simulação de... Exatamente, exato, Luana. Nós sabemos que esse fenômeno aconteceu, mas não temos registro. E quando que vai acontecer de novo? Ih, vai demorar bastante. E se todos os trânsitos fossem como esse, seria tudo tão mais fácil. E por falar nisso, eu tenho que ir. Ah, mas antes eu vou dar uma olhada no trânsito de hoje. Ah, ótimo, que beleza. Tchau, Luaninha. Tchau, Tiago. Tchau, pessoal. Tchau, tio. O trânsito deve estar bem legal, né? Ele saiu todo animado, você viu? Vi sim. O tio disse que os trânsitos são tão raros. Que sorte a nossa, né? Quem não vai ter muita sorte é o Fred. É, né? Ele deve estar perdendo todo o fenômeno. Que nada, ele vai pegar todinho. E vai ver até mais de perto que nós. Deixa eu ver um pouquinho, então. Claro. Pelo jeito ele não vai perder nada mesmo.